Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala Pública, né, Pietro? Verdade. Nossa convidada, uma grande amiga, Fernanda Galvão, jornalista, uma repórter importantíssima nos meandros da política. Ela vai trazer uma experiência muito importante para quem conhece um pouquinho desse viés política, políticas públicas, e trazer também o conhecimento ao longo desses anos trabalhando nos bastidores. Fernanda, muito, muito bom ter você aqui. É uma honra estar com você no podcast Fala Pública. Eu queria agradecer a disponibilidade do seu horário, que eu sei que a sua agenda é muito comprometida. Eu que agradeço o convite. E eu queria que você trouxesse para a gente, Fer, essa sua experiência dentro da política, trabalhando como repórter, como jornalista, dentro dos gabinetes, dentro dos órgãos públicos. Como é que é esse trabalho para dentro, de fora para dentro e de dentro para fora dos nossos afazeres políticos? É interessante você trazer essa pergunta, Flavinha. Obrigada pelo convite, Flavinha e Pietro. Eu brinco dizendo que eu já estive em todos os lados possíveis do balcão dentro da comunicação política. Eu comecei, antes de a gente começar a gravar, a gente perguntou quanto tempo você está nisso? Eu estou desde 2000, desde final do ano de 2000, ou seja, 24 anos. Comecei como repórter de jornal, jornalismo diário, era setorista do governo do estado, fiquei quase 3 anos como setorista do governo do estado. Foi minha primeira experiência com campanha, como repórter, acompanhando campanha naquele tempo. A internet, imagina, internet engatinhando, celular era aquela coisa de cartão, Sem aquele Nokia, WhatsApp. cabeção, não tem aquela coisa horrível. Então era aquela coisa, aquela política raiz, campanha de 3 meses de campanha, de hora para chegar e sem hora para sair. E aí, em 2003, eu fui para a Assembleia. E aí, na Assembleia, eu pulei do balcão. Saí do lado da repórter de jornalismo diário e fui para o lado da assessoria da casa. Porque eu não fui para gabinete, eu fui para a comunicação da casa. Eu comecei como repórter, de repórter eu passei a coordenadora, de coordenadora eu passei a subdiretora. Quando foi em 2007, eu recebi um convite para ir para um gabinete. Então, eu já mudei de lado de novo. Eu saí do institucional da casa e fui ter a vivência de gabinete. Então, fui ter a vivência de gabinete, dessa vez de campanha para vereança, de campanha para deputado. Depois eu voltei para casa, tive uma experiência aí entre 2015 e 2018 na OAB, na Caixa de Assistência dos Advogados, e aí foi a vivência política da ordem, que é uma política muito peculiar, porque bem diferenciada, mas que não deixa de ser política. Eu brincava, gente, anos e anos trabalhando com política não me preparou para trabalhar com advogado. E olha que eu sempre trabalhei com advogado, mas é uma vivência interessantíssima. Foi essa positiva, vivência, né? muito, é um conhecimento totalmente diferente para quem vinha acompanhando aquela coisa de política louca, partidária e tal. Você chega e você descobre que é tudo igual, mas não é, né? Totalmente diferente. Existe uma vida, a ordem é um organismo, né? Com várias frentes e facetas diferentes. E depois eu voltei para a Assembleia. Trabalhei por conta própria, já fiz zilhões de campanhas e comecei a trabalhar orientando o profissional que trabalha em campanha. Orientando o profissional que trabalha em comunicação foi quando, em 2015, eu comecei a dar meus treinamentos. Nesse meio tempo, eu fiz MBA em gestão pública, fiz formação em consultoria política, fiz diversos outros aperfeiçoamentos na área de assessoria de imprensa, na área de cobertura política. E aí, hoje, o que eu faço? Eu tenho um trabalho, meu trabalho de relações governamentais, mas eu tenho um trabalho muito importante que é o de capacitação e de formação do assessor, do político, da pessoa que vivencia a política e que precisa estar sempre se capacitando e se melhorando para entregar um bom trabalho. Sem te interromper, mas já te interrompendo, que eu tenho uma curiosidade muito grande. Como você capacita um assessor para o ambiente de trabalho? Como é que é feito isso? Porque as pessoas acham que você contrata uma pessoa, vem cá, você vai trabalhar aqui no meu gabinete parlamentar, eu vou te dar essa função aqui e tal, mas como é que você capacita, como é que você treina essa pessoa, Galva, sabendo que aquilo ali é um ambiente político? Exatamente. Como é que você vai profissionalizar um ambiente político? Isso é muito interessante para a gente poder entender como que uma profissional consegue lapidar, né, Pietro, esse cara dentro do gabinete. Isso é uma coisa interessante mesmo. Eu até, antes de você responder essa pergunta, eu queria só complementar aqui que
a gente que participa das campanhas, né, eleitorais dentro dos nossos municípios, com nossos líderes políticos, a gente que é envolvido diretamente, a gente, apesar de ver que coisas são muito básicas, as pessoas parece que não têm esse conhecimento. Uhum. E aí a gente, em algumas outras entrevistas aqui, a gente falava sobre a questão de assessoria, e parece que é algo fácil, vai ficar do lado do deputado, do vereador, de quem quer que seja, só o que ele pede vai fazendo. E na verdade não é isso. Na verdade, toda a roda, toda a engrenagem, ela passa pelos assessores para poder Sim. chegar lá. Curiosidade ou não, assim, eu conheço a Galva já há algum tempo, a gente, através de um amigo, eu tive diretor de uma associação comercial em Nilópolis lá, Isso. e aí a gente fez parte, e ele apresentou a gente, e a Galva, né, como carinhosamente Todo a mundo gente chama. conhece. Quando eu vim para a Lerj no ano passado, ela falou, Pietro, você tá vindo para a Lerj, que bacana, tal. Eu falei, pô, me ajuda aí. E foi uma pessoa, assim, bem bacana, que a gente trocou muita ideia, né, Galva? A Verdade. gente se ajudou muito. Essa questão da profissionalização do assessor é muito engraçado. A quantidade de pessoas, jornalistas, amigos meus que chegam para mim, vai chegando a época da campanha, começa. Galva, nunca fiz campanha, nunca trabalhei com ninguém, mas tem um amigo meu que me indicou para fazer as redes de um vereador. Tem um amigo meu que me indicou para fazer assessoria de um Como é que deputado. faz? Que não sei o quê. As pessoas chegam completamente apavoradas, né? Completamente apavoradas, por quê? E eu falo isso sem nenhuma pena, tá? Nós que trabalhamos com política, conseguimos trabalhar fora da política. O inverso nem sempre. Não se completa. Nem sempre. Lógico que tem muita gente que vai transitar, como eu transito, já trabalhei no corporativo e tal, mas a política tem um ritmo próprio e ela exige de nós uma inteligência emocional que muitas vezes as pessoas no corporativo não conseguem enxergar. Então a gente começa pela inteligência emocional. Exatamente. E a gente tem um desafio também, que é o seguinte: nós trabalhamos com uma área que ninguém quer mexer. Política. A política é uma coisa que interfere na vida de todo mundo. Sim. Tem um peso importantíssimo, mas ainda assim, conversa com as pessoas do senso comum. Se eu R$ 1 para cada vez que eu escutei, você não sei como é que você aguenta isso. Tem que ter estômago de avestruz. Tem que ter estômago para lidar com isso. Eu nem tenho estômago, eu cortei meu estômago com 17 anos de bariátrica. Mas é uma coisa que é impressionante como as pessoas têm essa ideia ruim e faz parte da profissionalização do assessor também desmistificar essa coisa. Exatamente. Eu bato demais na tecla de o assessor tem que procurar cursos, tem que procurar não Se só o aperfeiçoar. portal, não só o portal do assessor, que é onde hoje eu milito e ofereço produtos, mas tantos outros profissionais que tem aí no mercado, tantos portais que tem aí no mercado, tantas páginas do YouTube, cursos, aperfeiçoamentos, MBAs voltados para a área de gestão pública, voltados para a área da política como um todo, porque o grande risco de você não se enxergar como um profissional da política é você perder o seu senso crítico. E aí, quando você perde o seu senso crítico e você vira só um militante da causa daquele político, você não trabalha mais para ele. Você é a pior pessoa para estar do lado daquele político. Porque o político precisa de alguém que chegue, que aposte nele, que confie no político, que compre o barulho dele, mas que vai ter o senso crítico às vezes de chegar para ele e falar, cara, não é assim. Não é. Eu já trabalhei com um político que chegou para mim, uma política que chegou para mim e falou assim, era muito bacana, porque vou falar isso aqui. Eu falava, eu não acho que você está certo. E ela parava e ela perguntava assim, eu quero que você me explique por que eu não estou certa. É interessante isso. Legal. Muito legal. Às vezes eu convencia. Às vezes ela chegava, tá, mas você tá perdendo isso. Aí ela trazia a vivência da política. Porque você tá falando da rua. Isso. A vivência da política, que não é uma coisa que está escrita num código, não é aquilo que está escrito nos livros, mas que é uma parada que ela viu no dia a dia, que ela vivenciou no dia a dia. E aí a gente acabava construindo aquele saber. Você se ver como profissional da política, mais do que como um militante, é fundamental por causa disso. A partir do momento que você vira aquela pessoa que está ali só para bater palma, não serve. Acabou. Esquece. Acabou, esquece. Eu costumo dizer muito, Galva, com o Pietro, a gente troca muito essa ideia, que a base de tudo começa pelo conhecimento, pela educação. Sim. Então, para você lapidar uma pessoa dessa, ela pelo menos tem que ter uma informação de onde que ela vai trabalhar.
Exatamente. Porque infelizmente, eu já presenciei pessoas que não sabiam o telefone do gabinete. Me dá o teu ramal aí, me dá o teu telefone. Ih, peraí que eu não sei. Se você não sabe qual é o número do telefone do teu gabinete, como é que você vai saber quem é o teu A político? sua referência, pô, a pessoa não Sim. sabe. Não sabe? Assim, a gente tem um preconceito muito grande quando se fala em política, né? Eu estava conversando aqui mais cedo, sou um dos mais novos, aliás, sou mais novo, não sou mais novo aqui em termos de política falando, mas eu saí da iniciativa privada, quando eu passei para política, eu falava que, olha, eu não quero saber de política e tal. E quando eu fui me introduzindo no grupo, fui enxergando de uma outra forma que, assim, hoje tudo depende da política. Hoje a política toca todos os segmentos, diretamente ou indiretamente, mas a política influencia. E aí, se a gente não quiser se meter num futuro melhor, a gente também não se mete em Sim, política, claro. deixa rolar. alguém guiar. É. Então, como a gente quer um futuro melhor pra gente, a gente vai meter na mão, a gente vai meter nosso bedelho e, assim, vai tocando, tentando ajudar e contribuir com o que a gente pode. Quando eu cheguei na LERJ, e aí é até a introdução para a pergunta que eu quero te fazer, eu via lá vários assessores, vários jornalistas, e a gente fala muito, hoje em dia, é um tema, assim, muito corriqueiro e muito acentuado, é a questão da fake news. A gente já tem essa resistência fora. E aí você pega um jornalista, bota lá dentro. Ah, pô, é verdade, não é, tendencioso, não é. Cara, como é trabalhar dentro de uma estrutura dessa que é a LERJ, que é uma casa respeitadíssima, muito conceituada, com políticos muito sérios, e que assim, e que cada um tem sua bandeira. Como é que uma jornalista, cara, consegue, de certa forma, ser isento de bandeira ou de polarização lá, que é ou a direita, ou a esquerda, ou centrão, e conseguir passar a informação adequada e correta? Porque assim, você falou, pô, tem que ter o senso crítico. A gente tem que ter o senso crítico. Mas quando você começa a viver aquilo lá, conviver, é bem complicado. Então, assim, já é uma resistência fora. E falar sobre política no jornalismo, cara, eu passava, quando era mais novo, direto do classificado lá, da parte dos políticos, né? político. Era classificado e político, eu passava direto, não dava, eu queria ver matéria de esporte e tal. E aí, como é que de repente, cair no jornalismo, dentro da parte política e lidando diretamente assim, com as Engraçado matérias? porque quando eu entrei na faculdade, em 95, eu entrei pensando em fazer rádio, pensando em trabalhar com entretenimento, com Nunca cultura, com com política. música, jamais. Como é que eu fui parar em política, né? Apesar de eu vim de um ambiente, de uma família profundamente politizada, mas não era assim uma coisa que eu pensasse, vou viver disso. Nem na minha caminhada como estagiária, que eu fiz vários estágios e tal, eu fiz um estágio num jornal de bairro de um deputado, mas era estagiária e aí a gente não se entrava tanto na política desse deputado. Era um jornal de bairro, então a gente cobria matérias do bairro, né? Aí tinha matéria de cultura, tinha matéria de esporte, tinha matéria de, né, lazer, de dia a dia, pedidos de prefeitura, aquela coisa toda. Jornal de bairro, normal. Eu estava fazendo uma pós e era uma pós bancada pelo Jornal Dia, em parceria com a Faculdade da Cidade na época. E aí os 5 melhores daquela pós iam passar o jornal, para ser trainee do jornal. Isso no final da pós, que ia ser, sei lá, tipo, fevereiro. Quando foi, tipo, outubro, mais ou menos, teve uma menina que saiu do jornal e abriu uma vaga, para além daquelas do curso. E aí, na época, o coordenador do curso, que era colunista na época, já falecido, Arnaldo César, que era do Informe do Dia, ele pegou a ficha lá da turma de redação, ele era um dos professores, e ele foi somar as notas para ver quem que naquele momento tinha a maior nota, e a maior nota era minha. E aí ele chegou para mim e perguntou se você quer entrar. E nessa época, é muito engraçado que eu estava saindo do meu primeiro emprego, que eu saí para fazer essa pós. Quantos anos? Eu tinha, isso foi Gata em garota. 2023. Aí, 23 anos. 23 ali. E aí ele chegou para mim, você quer entrar? Você Olha quer que vir? desafio. Eu falei, lógico, eu fui fazer a pós para entrar no jornal, porque eu vi como uma porta para conseguir entrar no jornal. E aí eu falei, lógico. Ele, mas é para editoria de política. Aí eu, tá bom, que eu tenho essa característica, porque eu não sou muito... Uma vez eu fiz um teste de forças, porque uma das coisas que eu fui fazer para tentar melhorar e entender melhor a cabeça do assessor e do político e essa questão da inteligência emocional que eu falei, foi minha formação de Master Coach, porque eu via coisas que eram uns entraves que não tinham nada a ver com técnica, não tinham nada a ver com conhecimento técnico, que tinham tudo a ver com essa questão comportamental de inteligência emocional.
Nessa minha formação, eu fui fazer um teste de forças e o meu critério é uma força desse tamanhozinho assim. Eu sou uma pessoa que tem um critério baixíssimo. Isso já me ajudou muito, já me atrapalhou também imensamente. Mas nesse caso me ajudou horrores. Porque você quer, bora. Vambora. E aí eu entrei e nunca cara e mais... coragem. Com a cara e com a coragem. Fazia ideia Editorial de de política. E fui trabalhar, fui ser trainee da editoria de política do legal. Dia, que era um jornal, como até hoje é um jornal local, é um jornal que na época o foco de cobertura era muito de política local. De que é uma coisa que a gente está começando a recuperar agora. A gente ficou um bom tempo sem ter grandes nomes cobrindo política local e hoje a gente tem Portal da Berenice, tem o Coisas da Política, tem o portal do Ricardo Bruno, tem o Metrópolis. Então, quer dizer, você pode não concordar com a linha editorial daquele veículo, mas você sabe que aquele veículo existe e que ele está trazendo um espaço que é importante e que é necessário. A gente precisa discutir a política local. Não adianta eu só ficar preocupado com o que acontece em Brasília, porque a vida acontece nas cidades, a vida acontece nos estados. Então, se você fecha os olhos, e a gente como assessor de político, a gente sabe como é difícil fazer com que as pessoas enxerguem em política. Você chega assim, às vezes, você pega uma rede de um político, tá? Você pega um Twitter de um político renomado, conhecido, ele tem 10%, se muito, de seguidores de um influencer meia boca. Você pega aí hoje um deputado hoje que tenha, sei lá, 100, 200 mil votos. Você vai ver o Instagram dele, às vezes ele tem 60 mil seguidores. Quando ele tem. tem 70 mil. Quando tem. Quando tem. E aí você chega e fala assim, caraca, e é um desafio você prender as pessoas naquela rede. Porque as pessoas já veem. Nem sempre é orgânico, né? Passa. Nem sempre é orgânico. Não dá para ser orgânico mais. Ou você investe em tráfego, ou você não sobrevive. Acabou. Então, assim, é um desafio porque a gente vende um produto que ninguém quer comprar. A verdade é essa. O assessor parlamentar, o assessor de comunicação parlamentar, ele vende um produto que ninguém quer comprar. Que o povo vai comprar na boca da urna na força do ódio, porque ele quer ficar em casa no domingo. Se for dia de sol, o cara não quer sair de casa para votar porque ele quer fazer um churrasco. Se for dia chuvoso, o cara não quer sair debaixo de chuva para votar. Porque, vamos combinar, a gente que trabalha em campanha, a chuva influencia no resultado da eleição. O sol influencia no resultado da eleição. Feriadão influencia no resultado da eleição. Aqui no Rio, ninguém quer. Todo mundo só vai porque é obrigado. Todo mundo o assessor vai parlamentar é o melhor vendedor do mundo. É o melhor vendedor do mundo. É o melhor. Você sabe que eu fiz uma vez um curso de vendas, tempo atrás, sei lá, 2018. Fui fazer um curso de vendas, nunca achei que fosse precisar. Porque eu achava, tinha uma ideia de que a venda era só aquele cara do balcão. Produto. Né? Produto, praça, não sei o quê. Fui fazer um curso de venda, nunca tinha feito. Terminaram 3 dias de intensivão, de dia inteiro, não sei o quê. Eu fui falar com o professor na época, Rodolfo Santos, um cara incrível, um coach incrível. Eu cheguei para ele e falei, Rodolfo, se eu tivesse feito esse curso 5 anos atrás, eu teria conduzido todas as minhas campanhas de maneira diferente. Olha que legal. Porque são saberes que a gente traz do corporativo, que a gente traz do mercado de fora e que a gente precisa ver valor na política. Porque é isso, nós somos grandes vendedores. Sim. Porque o cara que... Gente, eu já ouvi depoimentos de pessoas ligadas a vereadores, eleitores, né? E chega e fala, não, eu voto em fulano para tudo e a minha família inteira. Sim, e a pessoa tá fiel há 10, 15, 20 anos. 20, 30 anos. Até debaixo d'água. Naquele grupo político. O que é isso? E às vezes você pergunta, mas o que ele fez para você? E aí você pensa, teoricamente, a pessoa não fez nada, mas ela tem aquela gratidão, ela acredita naquilo e é uma questão que ninguém explica direito. E nesse tá fora. Como o pessoal diz, gratidão não prescreve. E nesse viés... Essas pessoas que, assim, a gente vê que o poder público, nem todo mundo tem acesso às pessoas que estão atuando no cenário. E quando você vê, às vezes, eu caminho muito com o Filipinho, que é meu líder político lá e hoje secretário, a gente vai em alguns lugares... as pessoas não acreditam que ele é ele. Sim. Olha que incrível. Olha que legal. Exatamente. Assim, então, quando você vê, é como se um artista, um cantor, fosse num lugar onde ninguém esperasse e, assim, apertasse a mão, abraçasse, tomasse um café junto, comia um hambúrguer. E aí o pessoal fala, mas deputado, secretário tá aqui comendo um hambúrguer. É isso. E, Pietro, eu já treinei pessoas do país inteiro. Tá? Já dei palestra em assembleias do Norte, do Nordeste,
do Sul, várias palestras no Sul, São Paulo, Minas, presenciais, online. E quando você conversa com o assessor, parece que você está conversando com a pessoa do gabinete do seu lado na LERJ. Os desafios são os mesmos. As dores são as mesmas. É o deputado que não quer gravar, é o deputado que a agenda não cabe tudo que ele tem para fazer. É o deputado que marca e não vai. É o deputado que marca e não vai. É o deputado que fica sofrendo lá na mesa, esperando o bendito secretário atender, que também não atende. Então, são dores que a gente observa e que os desafios são os mesmos. Então, se você não busca essa melhoria, essa capacitação. No ano passado, não, mentira, esse ano eu participei do Compol de Florianópolis. Eu participei do Compol de Brasília no começo do ano, Compol Mulher, e o Natália, que é o organizador do Compol, me chamou para participar do Compol de Florianópolis esse ano. Só para esclarecer, Compol é? O Compol é um congresso de consultoria política. Tá? Legal. Tem várias edições ao longo do ano, no país inteiro, com vários organizadores, vários consultores políticos que se envolvem nessa organização. Então, são vários players, são várias pessoas, vários palestrantes, várias pessoas que se envolvem, das mais diversas áreas. Você tem desde o cara que vê a questão visual do cara, como é a Denise, até a pessoa que vê a questão da oratória, a pessoa que vê a questão da comunicação, que é o meu caso, estrategistas digitais, que é o caso da Gisele Metter, que é minha parceira de negócio. Então, assim, eu fui participar do Compol e a minha palestra foi justamente falar o que a política me ensinou para a vida. Se a gente não faz esse crossover, se a gente não entende que o nosso saber da vida impacta no nosso trabalho de política e o nosso trabalho de política impacta na nossa vida. Sim. Então, toda vez que você está sentado num corredor esperando acabar uma reunião fechada, porque os deputados estão tudo lá dentro e os assessores estão tudo lá de fora, você aprende o valor da espera, da espera produtiva. Quantas vezes já nos encontramos? Zilhões de vezes. Do lado de fora do tempo. No tempo que era do Tiradentes, então, meu Jesus, aquele corredor ali das comissões. E quando simultaneamente tem 2, 3 reuniões, ficam ligando pro outro, como é que foi tua reunião? Como é que foi aqui, né, Galva? Como é que tá? Galva, eu ia falando nesse viés que você estava comentando, do político para o assessor, que o cara, de repente, nunca viu político naquela região. Sim. Você estava acabando de dizer da fidelidade política, não uma fidelidade do voto, mas a fidelidade da empatia, da gratidão, como o Pietro falou aqui, que ela não prescreve. Mas, assim, o que eu acho interessante, eu queria que você falasse isso para a gente, para trocar uma ideia aqui, que é muito importante. Como é que você identifica esse político? Como é que você diz assim, olha, o perfil desse político é X. Fulano, você vai trabalhar desta forma. Como é que você consegue traçar um parâmetro do político para poder lapidar o assessor dele para estar com esse político? Como é que você faz isso? Identificar uma persona, né? Do político, e é importante a gente entender que quando a gente está falando desse tipo de diagnóstico, ele transcende a questão ideológica desse político. Sim, claro. Tá? Isso é uma coisa que é muito... precisa ser dita, né? Na minha carreira, eu já trabalhei com políticos de centro, de esquerda, de direita. Obviamente, todo mundo tem seus valores, eu sei até onde eu consigo ir e para quais tipos de pessoas eu vou querer trabalhar. Mas eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu tenho essa vivência de trabalhar com políticos de centro, de trabalhar com políticos do PSOL, do PSC, do PTB, do Democratas, do MDB. Então, eu tenho essa vivência e isso é muito bom, porque isso faz com que a gente não perca o senso crítico. Mas, para além dessa questão ideológica, a gente precisa conversar com o político, e mais do que com o político, com as pessoas do entorno imediato do político, para entender quais são os valores pessoais desse político. O que norteia? Quais são as prioridades? O que ele enxerga como prioridade para a vida dele? Conversar com os assessores mais próximos. Como é que ele é no dia a dia? Ele é um cara mais impaciente? É um cara mais de boas? É um cara mais tranquilo? Não é? Se o cidadão soubesse o quanto que, às vezes, aquele cara que está esbravejando na tribuna é de uma gentileza absurda no dia a dia, e o quanto que, às vezes, aquela pessoa que parece ser mega fofa é uma pessoa dificílima de trabalhar, não
você não dá para você só de olhar ou só de ver o noticiário ou só de ver o Instagram do cara, não dá para você tirar, dá para você tirar umas ideias, por Só exemplo, convivendo você mesmo. vê por exemplo, você vê a produção legislativa desse cara, você consegue ter uma ideia, por exemplo, do que ele enxerga como prioridade, quais são as áreas prioritárias dele. Então, tem um cara que tem uma produção legislativa muito mais voltada para a área ambiental, por exemplo, você sabe que aquilo é uma coisa importante para ele. Sim. Um cara que trabalha mais para óleo e gás, um cara que tem uma vivência mais próxima à questão de setor de serviços, né? Ou o cara que não tem nem tanto uma produção de projeto de lei, mas que a produção legislativa dele é toda muito em cima de indicação, de pedido. Você percebeu? Esse cara é um cara de rua. Ele é um cara de rua. Você consegue identificar qual é a área dele, qual é o local que ele atua mais. Isso tudo vai ajudando a construir essa persona. Mas não tem como você não conversar com as pessoas. E eu falo assim, outro dia a Gisele fez um post falando assim, qual o recado que você daria para quem está começando em trabalhar em política? E é um recado que eu dou sempre, cara, se você não gosta de gente, você não vai trabalhar com política. Perfeito. Você tem que gostar de gente. Você tem que, porque é com o que você mais vai lidar. Teu objeto. Se você for botar uma roleta na porta de um gabinete e você vê quanta gente passa dentro do seu gabinete, o tempo que aqui, eu acredito que aqui esteja um pouco menos, mas na época que a gente era no anexo lá, no Tiradentes, no anexo, não tinha, era uma coisa de doido, filtro. que você não tinha filtro, todo mundo entrava, todo mundo saía. Quando você mal via, a porta estava batendo. A porta estava batendo. E o político que tem essa característica, e aí é uma coisa que é de todo político, o cara de rua, o cara que é de gabinete, todos eles, em algum momento, vão ter agendas públicas e que vão ser abordados por pessoas. Sim. Vão ser cobrados por essas pessoas. As pessoas não têm noção, por exemplo, de como é difícil garantir uma aprovação de um projeto de lei. As pessoas não têm ideia, por exemplo, as pessoas acham que é só o cara pegar lá, meter um ofício que subitamente... Falávamos isso. Não, deputada Índia... A Índia Armelau esteve aqui conosco, né, Pietro? E ela falou que ela chegou com essa ideia... Um gás danado. Cheio de vontade. Uma energia. Quando ela chegou lá, falou, meu irmão, que é isso? Ou eu tenho que passar pela CCJ, já é o desafio a CCJ aprovar. Vai pra temática. Aí depois... Vai para plenário, tem emenda, não tem emenda, volta, tem emenda, volta para CCJ. E tem os deputados lá que fazem para poder voltar mesmo, bota. Sim, e ela falava dessa experiência exatamente, Galva, que você trouxe pra gente aqui. Esse perfil do político hoje, ele está muito mais voltado para um trabalho que envolve não só quem está ao lado dele, mas quem está com ele, ou seja, o morador, o cara que cobra todo dia, por exemplo, o meu deputado Dionísio Lins, o morador vai até ele porque ele é um cara de rua. Então, ele cobra. Ele sabe onde moram. Sim, sabe onde, ele diz onde mora, o bar que ele frequenta, a padaria que ele toma café. Então, é como o Filipinho, são caras que estão ali no povo. E a demanda, ô Galva, hoje, você estava falando da rotineira, da rotina que era no Tiradentes, né? Que se a gente colocasse uma roleta. Mas hoje a demanda, ô Galva, ela é pior. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão sentadas no sofá, sentadas enviando WhatsApp. Exatamente. E elas não aceitam sair mais de casa. Elas não aceitam. Não, eu não vou. Pra quê? Pô, eu posso mandar aí a foto pra você, eu posso mandar o vídeo. Exatamente. E aí, eu acho que pra gente isso se torna uma ansiedade tão grande. Por quê? Porque você entra numa fila de pedidos que antigamente você falava com a pessoa olhando no olho. Hoje você não olha pra ninguém. Ó, te mandei um zap, olha aí pra mim, por favor. Ó, Flavinha, ó, tô te mandando um zap aí que é o pedido do fulano, do Beltrano, do ciclano. E aí, quando você olha, aí todo mundo fala assim, você tem que ter 2 números, um institucional e o outro só pra família. Quando você vê, você vai estar... Você tem tá com 10 3 números e você não dá conta. Não, e acaba misturando. Não é suficiente. Não, e você acaba se misturando. Assim, a gente que participa de campanha sabe o quanto o corpo a corpo na campanha, ele é decisivo. Sim. Tá? De fato, isso aí a gente tem provas em todas as eleições, apesar de toda eleição mudar a dinâmica, já é a terceira que eu participo efetivamente coordenando, mas assim, um desafio muito grande pra gente, e aí como é que é lidar com essa questão das redes sociais, da mídia, porque a gente vê que tem pessoas aí, alguns políticos que não andam, e você vê que tem voto expressivo também. A gente tá falando de uma mudada... Mas isso é que é o bacana da política, né? Porque, e isso é que eu acho incrível, quando as pessoas perguntam assim, por exemplo, você trabalha com gente de tudo quanto é ideologia, partido? Sim, porque eu
antes de tudo, eu sou uma profunda defensora da democracia. E aí eu parto do pressuposto seguinte, cara, o discurso está posto. Depende do quanto você vai conseguir ser convincente. Isso independente da sua ideologia. Porque senão, todo mundo que fosse de um lado ou de outro estaria eleito. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, assim, tem político que não vai pra rua. Ele encontrou... Esse é aquele cara que encontrou um nicho e ele fala para aquelas pessoas. Isso é uma coisa que eu falo em meus cursos de organização de campanha, que é assim, normalmente o cara que nunca foi político, tá? E aí ele chega e me procura assim, pô, Gal, eu quero fazer esse curso com você, eu quero fazer uma mentoria com você de organização de campanha, porque eu nunca fiz, nunca fui, e eu estou muito ansioso, e eu tenho uma equipe, eu tenho umas pessoas que estão aqui comigo, não sei o que lá. A primeira coisa que eu chego para ele e falo é só, você não precisa agradar todo mundo. Você precisa encontrar o seu público e dentro daquele tipo de pessoas atingir a maior quantidade daquelas pessoas. E aí eu dei um exemplo para ele, que quando eu trabalhei na campanha de 2008, fiz a campanha de uma política que ela tinha caído, o número dela de votos caiu de um ano para o outro. E aí eu cheguei para... E ela estava desesperada, falei, olha só, deixa eu falar uma coisa com você não perdeu capital. Sabe o que aconteceu? Foi um ano, 2008 foi um dos primeiros anos de grande absenteísmo, de muita gente faltando. Sem querer votar. Sem querer votar. Começou em 2008, dali para cá, acabou. Só aumentou. A média do Rio. E agora o resto do país está acompanhando a nossa média, que é de 30%. E o restante do país está começando a ver isso. E eu conversando com pessoas de outros lugares, falei, gente, olha só, é um caminho sem volta. Não tem retorno. Não tem retorno, é um caminho sem volta. E aí, eu mostrei para ela numericamente, falei, olha só, em 2004 você teve 2% do eleitorado, dos votos válidos. Você teve X mil votos. Este ano, você manteve 2% do seu eleitorado. Ou seja... E ainda assim, foi a segunda mais votada de todo mundo. Então, eu chego para essa galera que está nova, eu falei, gente, olha só, 2% é o mais votado de todo o universo. Às vezes, 2,5% é o mais votado de todo o universo. Então, não precisa você ficar nessa ansiedade. E o político tem essa ansiedade. Muito. O político tem essa ansiedade. Eu trabalhei com um político que, se ele ouvisse uma crítica na rua, acabava o dia dele. Nossa. Ele passava a achar que as pessoas não gostavam dele mais, que era uma coisa pessoal. E eu falava, amado, não é assim. Calma. É uma crítica. E é o que a gente fala. Eu fui fazer minha formação de coaching por causa disso. Não é possível. Não é possível. Foge daquela coisa do técnico e você cai no comportamental, no cara que deprime porque não é eleito. Verdade. Porque pela primeira vez entrou como suplente, ele se vê individualmente como uma pessoa menor. Aquilo mexe com o sentido de significado dele. Gente, isso é uma coisa muito séria. E quando a gente fala disso para o assessor, é preciso que o assessor entenda que ele faz parte disso. O time é dele também. Sabe? Exatamente. E aí não é você vai ser mais ou menos profissional, não, cara. O teu trabalho tem significado. Porque, gente, vamos aqui falar francamente. Nós estamos nisso aqui. Eu estou há 24 anos, quase 25. Flavinha também... 23 para 24. Esse aqui entrou, não vai sair mais. Cara, a gente sabe o quanto é sacrificante. Eu estou há 24 anos e eu não me vejo... Por que você não vem candidatar? Porque eu não me vejo nesse lugar. Eu não tenho coragem de estar nesse lugar. Eu conheço as minhas limitações o suficiente para saber que eu não tenho estrutura para lidar com isso. Porque é isso, é o cara que chega, ele se acha no direito de xingar a pessoa simplesmente porque ele está ocupando um cargo eletivo. Qualquer que seja a identidade ideológica dele. É o tal direito de expressão. Entendeu? E ele chega e aí se esquece que tem um ser humano ali. E muitas das vezes é aquele cara que, quando você fala de política, ele não quer saber. Não quer saber. Mas na hora de reclamar, ele quer. Exatamente. E aí a gente vê muito isso da sociedade, assim, as pessoas não querem participar, de certa forma, até se mostra nos números das eleições, mas também, assim, na hora de reivindicar, elas querem. Claro, então, querem 10 cobrar. anos atrás, eu assisti uma palestra de um grande amigo meu, que é um consultor político, o Thiago, lá de Nova Iguaçu. E ele trouxe um dado, na época, 10 anos atrás isso, tá? Há 10 anos ele trouxe esse dado,
de que 46% das pessoas sai da zona eleitoral, não é mesmo, não, sai da zona eleitoral sem saber em quem votou. sem lembrar em quem votou para deputado, para vereador. Thiago eu vi. Pereira. O cara lembra de quem votou para governador, o cara pensa, ele discute quem ele votou para presidente, mas para o parlamento, não. Ele não lembra, que é fundamental, que é pedra basilar de todo o nosso sistema político. Então, como é que você fala para esse cidadão e como é que você lida com a frustração desse político? Que não foi eleito. Ou que foi eleito, mas ele sabe que ele vai ser eleito para ser xingado na rua, para as pessoas pedirem coisa. A pessoa está se aproximando porque ela é meu amigo de verdade ou porque ele quer um negócio? Porque ele tem um interesse. O legislativo, é difícil, assim, cara, é bem difícil. As pessoas ainda de vez em quando têm muita dúvida sobre a questão do legislativo, né? Os vereadores, os deputados, e a gente tenta, assim, através de algumas ações, explicar. O executivo está diretamente influenciando a vida das pessoas, né? A pessoa, o secretário está na rua, a equipe da prefeitura está na rua. Agora, o legislativo é mais complicado nesse sentido. Se as pessoas já não gostam da política, imagina entender a fundo, né? Exatamente. Não, e é uma coisa que é tão maluca que, assim, eu, na época que eu estava na comunicação da Assembleia, a gente tinha o jornal, tinha o site, tinha as redes sociais da Assembleia, e era profundamente desafiador isso. As pessoas não entendem, por exemplo, que passa pela política, por exemplo, dizer se você pode ou não botar bala vendendo dentro da escola. Sim. Se você pode ou não botar aquele corredorzinho de produto na fila para a farmácia. Sim. Quem tem direito a uma meia entrada, quem tem direito, ou se é para ter direito à isenção na passagem do ônibus. Isso é uma coisa tão doida que teve... Onde que eu fui, gente? Foi no Sul. Eu agora não vou me lembrar qual cidade, tá? Mas eu estava dando uma palestra numa cidade no Sul, que não lembro se foi Florianópolis, foi Curitiba, não sei. E aí, a história era sobre a questão... porque nesse lugar que eu estava, não tinha gratuidade para estudante da rede pública. E eu fiz a minha reação foi essa. Como assim não tem? Não tem. Como assim não tem? Isso é uma decisão política. Então, se você é aluno da rede pública e você tem gratuidade, foi uma decisão discutida no parlamento. Sim. Se você tem mais de 65 anos e você tem gratuidade, você vai pegar o velho você só Direito mostra seu. a sua carteira de identidade. É um direito que foi discutido no parlamento. Se você é mulher e você está... E aí essa história é maravilhosa. Se você é mulher e você está num vagão feminino do trem, e eu não sei se você sabe... Essa lei, ela nasceu no estado do Rio por conta de um assessor de comunicação, tá? É mesmo? Essa lei, essa história é maravilhosa. Eu estava na comunicação da LERJ na época o presidente era o falecido Jorge Pisciani, e eu trabalhava com um cara que é um grande amigo meu até hoje, a gente trabalha junto até hoje, o Pedro Pontalina. E ele viu uma notícia falando de uma experiência de um vagão separado para mulheres. Eu não me lembro aonde que foi, tá? Sei que não foi no Rio, não lembro nem se foi no país, tá? Eu acho que não. Ele chegou e falou assim, isso dava um projeto de lei maneiro. E aí ele chegou, apresentou essa ideia para a equipe do gabinete do presidente, do Pisciani, a gente era da comunicação era ligada ao presidente. E aí ele apresentou essa ideia, o Pisciani comprou a ideia, falou, essa ideia é boa, vamos fazer. Comprou a ideia. E tá aí, e é uma política pública, e é uma política pública que serve, e isso é uma coisa que precisa ser dita. O Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio, se não é a mais produtiva, é uma das mais produtivas do país, e é uma Assembleia que é inspiração para várias outras assembleias e câmaras do país. Então, assim, o cara que hoje trabalha com um deputado aqui na Assembleia e também na Câmara Municipal do Rio, que também acaba pegando um pouco esse hype, entenda que o seu trabalho é visto, sim. Você é um espelho. É analisado, é estudado, avaliado. Serve de espelho, serve de inspiração para outros lugares. Sim. Uma vez eu dei uma palestra para a Assembleia do Amapá. Pandemia rolando. E aí eu fui procurada pela escola do legislativo dessa Assembleia. E aí eles vieram me perguntar, você pode participar, não sei o quê, tarará. E aí eu falei, claro,
sem problema e tal, é online. Tudo bem, vamos embora e tal. Você lembra que eu falei meu critério? Porque ninguém me chama, eu não vou. E eu acho isso incrível, porque a troca que a gente tem é maravilhosa. Essa é bacana. E aí, assim, eles olhavam pela nossa Assembleia aqui. Se inspiravam Se inspiravam Olha que legal. na Assembleia do Rio. Lógico que salvadas as devidas proporções, Sim. porque tem coisas que são realidades nossas, que só outros grandes centros, como São Paulo, talvez, tem coisas que só Rio e São Paulo vivem nesse Produzem. Sim. Não, e vivenciam. São Sim. problemas que só a gente tem. Se você vai para qualquer outra capital de estado, Você não tem. você não tem. Assim, você não tem uma região metropolitana como a gente tem aqui, que é mais, é mais perto eu vir da minha casa para o centro de Caxias do que para o centro da minha cidade. Verdade. Né? É isso, Galva, é o padrão. É uma pergunta assim que me deixa assim muito curiosa. Em tempos de fake news, de milícias digitais, como um assessor de comunicação, um repórter, uma equipe dentro de um gabinete, é óbvio, com todo esse staff, né, preparado, que a gente acabou de falar aqui, né, moldado, lapidado, como é que ele lida com isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais explícito. Deputado que você está trabalhando, foi colocada uma nota que é totalmente mentirosa a respeito dele e que você precisa desmentir naquela hora para não causar um prejuízo ainda maior no mandato dele. Como é que você se comporta diante disso? É interessante que até essa questão do desmentir, você precisa avaliar se é preciso você desmentir ou não. É isso que eu queria saber. Porque, Às vezes, vamos lá, quanto mais mexe, mais quanto fede. mais mexe, mais fede. E aí, por isso que é fundamental, todas as vezes que eu entro para trabalhar com times que vão entrar gerindo crise, a primeira coisa que eu falo é: vale a pena? Como é que está o reflexo disso? Porque, veja, para o político tudo é crise. Para o político tudo é desespero. É isso mesmo. Para ontem... Tudo é para ontem e tudo é crise. É isso mesmo. Tudo é tudo crise. vai custar o mandato dele. Entendeu? Exato. Por isso que eu te perguntei da fake news. Tudo vai custar o mandato dele. Mas, às vezes, aquilo é uma nota que vai sair hoje, vai morrer amanhã. Vai morrer na praia. Sim. Vai morrer na praia. E aí você tem que, primeiro de tudo, primeira coisa que eu falo na hora, mantenham o monitoramento de rede social. Isso é uma coisa que antigamente a gente não tinha. Antigamente a gente ia no feeling, na rua, em conversa no escritório. Hoje você faz as métricas. Hoje eu tenho ferramentas que me mostram isso. Eu tenho métrica para me dizer se o meu engajamento caiu. Eu tenho como ver o que está entrando de comentário. Eu tenho como ver, por exemplo, como é que está a movimentação nas listas de WhatsApp do deputado. Se ele o que está chegando disso. Então, esse monitoramento não pode parar. E é importante que se diga, porque é um trabalho chato, que ninguém quer fazer e que muitas vezes... Pouca gente sabe. Exatamente. Muita gente não faz. Acha que é uma coisa menor, acha que é uma coisa que não precisa fazer. Não, isso aí eu vou botar o estagiário para fazer. É isso. E aí larga o estagiário lá e o estagiário acha que a função dele é só dando curtidinha. E não é. Eu preciso saber, por exemplo, beleza, saiu essa nota. O que está por trás disso? Qual é o estrago? Do estrago? Qual foi o calo que você pisou para isso nascer? E aí é que é um outro aspecto que é fundamental que se diga e que é importante que o assessor entenda e é importante que o político entenda, que é o seguinte: você não precisa ser público e aberto sobre todas as suas coisas para todo mundo. E é importante que não seja. Mas é fundamental que o político tenha o seu grupo fechado, seu núcleo duro, que seja uma pessoa. Mas não é aquela uma pessoa não é dela. Que ele vai chegar e ele vai dizer: isso é fake, mas tem um negócio aqui. Isso é fake, mas tem um negócio. Isso não é tão fake assim. Ele precisa porque desabafar. Se você não sabe o que está rolando no nascedouro disso, você não consegue controlar o estrago. O que mais me teve vontade de matar. É só isso, deputado. É só isso. Quando você vai descobrir, no dia seguinte, vem o repórter perguntando: tem isso aqui. Mas você não falou que só tinha tem vídeo, tem tudo. Você não falou que só tinha isso. Não, mas é porque eu achei que isso não era importante. Eu achei que não precisava. E, gente,
O cara não faz isso de sacanagem, não. Ele, de fato, Ele mede muitas vezes, Não a régua é acredita. pequena. a régua é pequena. Não, a régua é doida, porque tem coisas que ele acha que é desse tamanhozinho e é desse, e tem coisas que é desse tamanho e ele acha que é desse. Ao Verdade. contrário. O Entendeu? Galva, Então, assim, assim, o que eu diria, só para completar, o que eu diria é a gente precisa fazer monitoramento para que a gente consiga ter noção do tamanho do estrago. Eu preciso saber exatamente o que está por trás daquilo dali para que eu construa um bom argumento. Mas o mais importante, assim, não o mais importante, mas tão importante quanto fazer tudo isso é você ter o que a gente chama de colchão de boa vontade. Eu preciso manter as pessoas satisfeitas com o trabalho do meu político. Eu preciso trazer publicidade para as coisas boas que ele faz. Eu preciso gerar pautas positivas, porque enquanto as pautas positivas são maiores e mais fortes, eu tenho menos espaço para esse palco de crise. Então, não dá. E esse é o desafio, porque o político aparece um problema e ele já desbaratina, já acha que o mundo Sim. caiu. E não é. Eu preciso ter esse colchão de boa vontade. Essas coisas positivas acontecendo, sendo mostradas. Às vezes eu preciso tirar o político do holofote, eu preciso deixar ele sem participar de uma agenda, preciso só mandar uma nota, muitas vezes, não botar ele para dar uma entrevista. Aí varia muito do impacto e do tamanho do problema. Mas não é por causa disso que eu vou fazer com que ele desapareça. E às vezes eu preciso ser, e às vezes não, sempre eu preciso ser multicanal. Às vezes eu vou dar uma esfriada de rede social, mas eu vou botar ele mais na rua para conversar mais com as pessoas que não estão tão impactadas assim por esse noticiário. Até porque ele, depois de eleito, ele tem que fazer manutenção para numa próxima reeleição. Claro, Exatamente. exatamente. Então, Saber trabalhar a assim, imagem. é entender que eu preciso monitorar, eu preciso conhecer meu público, eu preciso saber o que o meu público espera de mim. Porque às vezes aquele problema só é um problema na cabeça de quem inventou ele. Acabou. Porque na vida do político aquilo não vai fazer a menor diferença. Verdade. O Galva, infelizmente a gente tem um outro objetivo desse podcast, que é levar o conhecimento do nosso convidado aqui para que ele possa absorver também conosco essa proposta. Então, eu queria que você jogasse aqui para as nossas redes qual é o seu Instagram, quais são seus canais de comunicação, até mesmo porque as pessoas precisam ter acesso a profissionais do seu tipo, ou seja, que fazem a diferença no mercado. Então, fala pra gente. Bom, gente, o meu Instagram é o @falagalva. Tem muita gente que acha que o meu nome é Galva de verdade. Já me chamaram para fazer uma palestra. Galva. E aí, quando a pessoa me manda seus dados e tal, para mandar sua passagem e tal, quando eu mandei lá meu nome, aí eu falei assim, não, é engraçado que muita gente acha que meu nome é Galva. Aí a menina estava me contratando, eu também achava. Que não era. Sério, já teve gente, nossa, tão diferente. Não, meu nome é mega comum, Fernanda Galvão. Mas virou um apelido que pegou, é um apelido que nasceu na casa, nasceu na LERJ. A gente só se chama de que Galva, todo mundo só me chama de Galva. Pessoas que nunca trabalharam comigo na LERJ me chamam de Galva hoje, acabou, enfim, o país inteiro já pegou e já era, bom. já nem atendo, já acho até estranho quando me chamam de Fernanda. Então, @falagalva é meu Instagram, e aí eu vou recomendar que vocês acompanhem o Portal do Assessor. O Portal do Assessor é onde eu coloco, basicamente, onde estão boa parte dos produtos que a gente coloca, é onde está a porta para contratar as nossas mentorias, minhas e da Gisele. A gente tem lá conteúdos e livros não só nossos, né? A gente lançou agora, esse ano, a gente lançou um livro e um curso sobre gestão de crise. Eu vi. A gente tem livro sobre Instagram para políticos, a gente tem um curso de discurso e de oratória, todo online para políticos. Não sei se ainda está no ar, mas ele existe, ele está lá. A gente tem portaldoassessor.com.br. A gente vai lançar agora, no final do ano, a gente vai estar terminando de preparar, o spoiler aí, a gente vai lançar um calendário de ideias de postagens para todo o ano de 2025. Olha que legal. Bacana. A gente lançou esse ano, 2024, a gente está lançando de 2025. A gente está preparando aí outras iniciativas, cursos de formação de consultores, a gente está aí preparando esse conteúdo, que é um desejo da Gisele, meu também, de que o assessor se capacite cada vez mais. Perfeito. Inclusive, tem um curso lá que eu recomendo demais, é um livro que está lá, que é de comandos de ChatGPT. A gente vai atualizar ele agora mais recentemente, mas o que está lá já é bastante bacana, que é com prompts e
coisas do ChatGPT que vão ajudar o assessor no dia a dia. E que já ajudam, tá? Que já ajudam pra assim, caramba. Que ninguém me escute, mas eu utilizo bastante. O Principalmente TJ na produção dos textos, das respostas, o TJ das hoje em matérias, dia é bem já bacana. utiliza para sentenças e etc. Galva, a gente infelizmente precisa terminar. Mas assim, é um prazer, volto a te dizer, ter uma pessoa tão inteligente aqui conosco, trabalhando há tantos anos na política, que eu acho que a gente precisa de pessoas que tragam mais e mais informações para o nosso canal. O Fala Pública é um podcast que ele trouxe aqui políticos, mas a gente quer trazer profissionais também da área de comunicação para mostrar que falar de política não é fácil, mas também não é impossível. Exatamente. E precisa ser falado. Isso, e a gente precisa trazer isso daqui para o nosso público. E o nosso público é um público variado. Então, nessa variação, a gente termina sempre o programa. Da última vez, Pietro, você me perdoe, eu não fiz a pergunta. Eu fiz uma coisa diferente, que eu acho que você vai gostar. Qual a frase que resume Fernanda Galvão? A frase que resume Fernanda Galvão... É uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos, que eu traduz muito o que eu penso, que a fala é afeto. Isso. E é afeto porque tudo que a gente coloca para fora, na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso mostrar para os outros, afeta as outras pessoas. E o que a gente faz como assessor de político, nessa palestra do Compol, eu falei muito isso. A gente precisa se empoderar de entender que nós influenciamos. Gente, a gente influencia na história do nosso país, na história do nosso estado. Cada vez que a gente tem uma votação importante na Assembleia, às vezes não é positiva, às vezes é negativa. Mas a gente influencia. Outro dia eu estava brincando, falei, gente, de 2002 para cá, eu só não acompanhei uma posse de governador. Todas as outras posses eu trabalhei. Eu trabalhei de alguma forma em algum lugar, mas eu estive governadores que entraram no meio do mandato, eu estava lá. E isso não é fazer parte da história? Então, assim, nós como assessores políticos fazemos parte disso. Então a gente precisa entender que tudo que a gente faz afeta o outro. Muito bacana. Galva, muito obrigada. A gente quer agradecer mais uma vez aqui. É um prazer te ouvir, é um prazer ter você aqui. Fala Pública Podcast está no Instagram, está no canal do YouTube. E eu deixo o Pietro para finalizar esse episódio aqui hoje. Eu queria, assim, mais uma vez agradecer, Galva, pela parceria, por ter vindo aqui. Eu acho que a Flavinha já falou muito bem que a gente sempre traz os políticos e o bacana é a gente trazer as pessoas que fazem as vozes dos políticos chegarem até as pessoas. Legal. E assim, os meios que eles chegam lá, geralmente o pessoal fala só sobre a internet. Não é sobre internet, não é só sobre telefonia, sobre talvez um carro de som. A pessoa que cria aquilo ali, que idealiza, que faz as coisas acontecer, elas têm que ter o seu protagonismo dentro da sociedade e as pessoas têm que entender que assim, o político não é só ele, né? Ele é o topo da pirâmide e a gente tem várias pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, assim, queria te agradecer mais uma vez. E se Deus quiser, a gente vai estar muito dando junto, sim. É igual a cachaça, tá? A política, eu falo pro pessoal lá, cara, política e cachaça é a mesma coisa. Quando toma uma, não dá vontade de parar, né? Rapaz, eu tentei sair, juro pra você, eu fiquei, sei lá, 2 anos. Não consegui. Não dá. Abstinência, bateu abstinência do volta. Me chamam de volta e eu volto. Não tem muito Pessoal, obrigada, Fala gente. Pública Podcast retorna em breve com mais um grande convidado e a gente aguarda vocês. Se inscrevam lá no canal. Um grande abraço.